E aí, gente, termina aqui. No vídeo de hoje a gente vai terminar nossa segunda sessão relacionada a, a, a entender como a inconsciência funciona, né? E a gente viu anteriormente, né? Vários compostos que podem induzir você a ficar no estado de anestesia total, né? De inconsciência total, que seria o prosofol, por exemplo. A gente viu que a gente não sabe por que esses compostos funcionam, o porquê que quando você mexe com alguns receptores no cérebro, como o GABA e como receptor do tipo NMDA, a gente não sabe por que quando você mexe com esses receptores neurais, você bloqueia a forma como os neurotransmissores conseguem interagir com o cérebro para produzir a consciência. Mas enfim, aqui eles vão mostrar uma falta de ressonância magnética, né? Aqui na verdade isso daqui não é do artigo, né? Eu estou mostrando como funciona a ressonância magnética, né? Então você consegue ver parte do cérebro de uma forma bem... eu não vou explicar como funciona, mas usando o campo magnético você consegue ver a forma como o cérebro né? Por dentro da cabeça da pessoa. No caso, um exemplo de uma das Siemens, né? Então a pessoa ela entra dentro desse negócio, né? Eu já vi da experiência das pessoas que é meio tipo chato, né? E é meio claustrofóbico, né? Você fica dentro daí, é meio chato, meio que irrita um pouco, né? Mas enfim, a pessoa é enfiada aí dentro e aí consegue tirar a tomografia exacional do corpo. E aqui é a do próprio estudo deles nesse artigo, né? Essas imagens são bem importantes, relacionadas a como você está acordado, né? Então, coisas dá pra ver ali o tálamos. Ali dá pra. Eu acho que o mais importante que a gente viu antes é o tálamo, né? O tálamo que tá ali em azul, né? E provavelmente aqui eles estão tentando dizer a correlação relacionada a essas partes quando você está acordado. Então essas seriam as áreas mais ativadas. Quando você está sedado, né? Você vai ver que tem partes. Acho que a diferença não é. Enfim, ele vai mostrar a diferença de quando você está acordado, sedado e profundamente sedado, né? Embora a imagem em si não possa explicar da melhor forma sozinha, né? Mas enfim, o importante é que eu acho que o que a imagem quer mostrar de uma forma sutil é que em si essas áreas são as mais importantes, que a gente está tentando ver como alvo da anestesia. Conforme a anestesia ela vai surtindo efeito, o processo metabólico no cérebro fica menor, menor e menor, até ele realmente ser quase nulo, né? Com só algumas partes do cérebro interagindo. Nesse caso de profundação sedada, né? De sedação profunda, né? Quando você está no nível de anestesia da fase 4, por exemplo, tem 4 fases, né? Que a gente viu antes. Na fase 3 e 4 você está no nível que o processo metabólico é muito baixo. Então eu acho que é isso que eles queriam mostrar. E a conclusão seria que, embora o progresso tenha sido substancial, né, no entendimento da anestesia induzida, né, da anestesia por meios de compostos químicos, como o prosofol, então, embora a gente tenha feito muito progresso de como isso funciona, né, como o prosofol funciona, por exemplo, muitos pontos têm que ser elucidados, né, então a gente não entende ainda como isso funciona tão bem. E eles usaram, né, ressonância magnética para fazer essa observação, mas ainda essa ferramenta ainda não tem a precisão total para realmente entender como isso funciona da maneira mais profunda possível. E aí eles vão falar um pouco relacionado à anestesia na conclusão, que se isso se revela verdade, a anestesia induzida, né, poderia ser o resultado de uma inabilidade do cérebro integrar informação interna e externa. Então lembra daquela teoria da integração da informação? Que a nossa mente ela processa informação do mundo externo em blocos, como por exemplo palavras, imagens. E quando você põe o prosofol no sistema da pessoa
e bloqueia alguns receptores, uma teoria seria, segundo a teoria da integração da informação, que esses blocos relacionados à parte interna e externa do mundo, eles começam a meio que bugar, né? E você não consegue ter noção do que está acontecendo, nem dentro da sua mente, né? Você fica totalmente inconsciente. Você não consegue pensar nem nada. Quando você está no estado de inconsciente profundo, você não consegue pensar. Tipo, você só tá lá. Pelo menos até agora é o que parece. Seu processamento metabólico fica muito baixo. E isso seria resultado, né, de você atrapalhar a integração da informação como um todo no cérebro, né? Então é basicamente isso. Esse foi o artigo. É um artigo italiano de biologia, né? Várias pessoas do departamento de anestesia, de ciência relacionada ao coma, neurologia, participaram, né? Todos da Bélgica. Então é um artigo belga, né? E por fim eu queria só mostrar um pouco relacionado a uma contraposição à Information Integration Theory, né? Porque segundo isso daqui, né? Segundo essa teoria seria que a anestesia ela bloqueia os blocos, entre aspas, né, do nosso cérebro, os nossos sistemas neurais de interpretar os blocos da melhor forma, de realmente conseguir entender o que está acontecendo ao nosso redor. E isso pode ser mostrado pelo nível de metabolismo muito baixo, né? Que o metabolismo vai realmente reduzindo ao ponto de parar, né? Porque o metabolismo é reduzido porque simplesmente os anestésicos realmente fazem o cérebro parar de conseguir, sabe, processar a informação. O cérebro não consegue se comunicar. E aí quando ele consegue se comunicar, o metabolismo fica baixo, né? Porque o número de reações proteicas é menor. Enfim. E aqui eu queria mostrar um pouco relacionado à teoria do Stuart Hameroff e Roger Penrose, né? Da ORCR Theory, que eu já fiz uma série no canal. E basicamente essa teoria, ela diz que nos nossos neurônios, que existem bilhões no nosso cérebro, vai ter os dendritos, né? Normal. Dentro desses dendritos tem os microtúbulos. Até agora normal, né? Tem foto disso, enfim, coisa normal na estrutura do neurônio. Só que ela vai dizer que nos microtúbulos, a ORCR Theory, né, é diferente da Information Integration Theory, são teorias opostas. A Information Integration Theory daria até uma ajuda na inteligência artificial, de certa forma, porque ela diz que sim, o cérebro ele pode ser computado. Você pode pegar o cérebro de uma pessoa, de um consciente de uma pessoa, e em teoria, segundo essa teoria em si, ela poderia dar uma possibilidade de você fazer um sistema inteligente como o ser humano. Porque se o cérebro só é integração de informação, só processamento de informação, o computador também faz isso. Então a gente poderia, se a tecnologia fosse boa o suficiente, né, se ela fosse evoluísse o suficiente, a gente poderia fazer um sistema inteligente. Só que a ORCR Theory, ela anda no contraponto. Porque ela vai dizer que nesses microtúbulos que estão nos dendritos dos neurônios, que são nesses bracinhos aqui, os dendritos são esses bracinhos do neurônio, não confunda com o axon, que é o braço maior que conecta de um neurônio para o outro. Mas nos microtúbulos, que são esses na parte da direita, essa teoria vai dizer que ocorrem estados quânticos gravitacionais, que eu já expliquei na playlist que eu citei. Talvez eu deixe o link aqui no final do vídeo. Vão acontecer processos quânticos que permitem que a consciência aconteça. Então a consciência ela é tão arbitrária e ela tem tanta liberdade, porque, segundo essa teoria, a ORCR Theory, porque você tem uma redução orquestrada, né, relacionado a esses microtubos, né. Então, de uma forma melhor, nesse paper aqui do Stuart Hameroff e do Roger Penrose, publicado em 1996 e que eu já fiz um vídeo no canal, vai ter esse microtubo aí, né, a parte geométrica em relação ao microtubo, e cada desses pedacinhos com A e B são, imagina como peças de Lego relacionado
que se interagem nesses microtubos que estão aqui, né? Então, esses microtubos são muito pequenos e tem tipo bilhões de bilhões desses microtubos no cérebro, né? Imagina, se tem bilhões de neurônios e, e cada neurônio tem tipo muitos microtubos, então quer dizer que o número chega a trilhões. Então essa teoria vai dizer que nesses microtubos a interação deles química, né, quântica, vai criar a possibilidade de consciência. Então esses microtubos seriam que processariam a informação no cérebro. E na prática uma imagem dos microtubos seriam assim, né? Imagem mais bonita dos microtubos, né? Enfim, então segundo essa teoria, em vez da teoria da integração da informação, seria que a informação não pode ser processada como um computador, né? Porque você teria que imitar os processos quânticos no cérebro, nos microtubos, para conseguir criar o processamento de informação que a gente tem no cérebro. Então é um problema a gente ver isso, porque segundo essa teoria, talvez a inteligência artificial nunca conseguisse criar um sistema inteligente como o ser humano. Então seria impossível criar um sistema tão inteligente como o ser humano. Então, resumindo tudo de novo. A Information Integration Theory daria a opinião de que seria possível sim criar um sistema inteligente usando um computador atual. Quando eu digo atual, um atual que imite melhor o cérebro, como computação neuromórfica, que a gente já fez vídeos no canal, usando computação neuromórfica, como os chips da Intel, da IBM, relacionados à computação neuromórfica, que é uma computação, um hardware que é bem parecido com a forma que os neurônios se interagem, parecido entre aspas, né? Quando eu digo parecido, é inspirado, não é inspirado na forma como o cérebro funciona. E de repente, essa seria uma forma de, se a teoria da integração tivesse certo, né? O que eu não acho, seria uma forma de pensar que sim, a gente poderia criar um sistema inteligente. Só que a Archaeor Theory poderia dar a opinião que não. Seria muito mais complexo criar um sistema que consiga processar a informação, como o cérebro funciona, e dar liberdade, livre agência para um robô, por exemplo, de um robô conseguir falar e pensar como um ser humano. E isso aqui, gente, é uma visão materialística, tá? Essas duas teorias, elas são materialísticas, de certa forma, porque elas não consideram alma, espírito, nem nada. Eu, como sou uma pessoa mais religiosa, eu creio que a alma e o espírito são o que falta na equação aqui relacionada a essas teorias. Mas, cientificamente, eu creio que a teoria Archaeor Theory, por mais que ela não tenha provas suficientes, embora ela tenha uma teoria muito bem construída, como eu já fiz nos vídeos dessa teoria, né? Ela é uma teoria muito mais bem construída do que a Information Integration Theory, e ela explica uma coisa muito mais complexa do que a Information Integration Theory, mas eu acho que se ela estiver certa, é o melhor caminho para criar um sistema inteligente, né? Isso faria realmente até ser mais difícil, porque a gente teria que criar um sistema que use operações quânticas que simulam a forma que o cérebro funciona, se essa teoria estiver certa. Então essa teoria que eu gosto mais, embora talvez eu mude com o tempo, conforme essas teorias forem mais desenvolvidas no futuro. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu recomendo que você assista a playlist na Archaeor Theory e tire suas próprias conclusões, né? Mas a gente vai fazer mais vídeos relacionados à anestesia e o que induz, né, a gente a ficar inconsciente. Então era isso, até o próximo vídeo.